Vamos de análise. Priscila Asbeck. Essa redução do diesel, então, vem numa hora, mais uma vez, que a gente comemora, né? Porque o diesel abastece caminhões que transportam alimentos, que transformam produtos, também os ônibus de transporte público, mas não era tão esperado assim, né, Pri? Pois é, a questão do diesel é uma questão preocupante, né? Até, enquanto você falava, Daniel, estava aqui pegando o relatório da ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, para entender qual que é a defasagem hoje, que pelo menos a partir de manhã, né, que era apresentada do preço do diesel aqui em relação ao preço lá fora. Então, o preço aqui estava sendo comercializado 46 centavos acima do preço lá fora. É por isso que a Petrobras reduz o preço. A gente lembra que antes tinha uma situação oposta, né? A defasagem era negativa, então os preços aqui estavam abaixo do preço lá fora, né? Então, quando o preço aqui está abaixo do preço lá fora, gera aquele problema de ficar desinteressante importar esse combustível que vem de fora. É por isso que a Petrobras teve que promover vários reajustes ao longo desse aumento muito forte que houve do petróleo lá fora, com pandemia, com guerra na Ucrânia. Agora, com o petróleo suavizando um pouco os seus preços, acontece o inverso. Então, o preço aqui já estava acima do preço lá fora, com isso há uma margem para reduzir o preço do diesel. O que estava segurando um pouco esse reajuste para baixo, que é algo que a gente já vinha conversando aqui, por isso acho que o seu comentário, Daniel, é a escassez do diesel no mercado. Então, o diesel ele é muito mais demandado do que a gasolina, porque o diesel justamente ele abastece tanto os caminhões, então tudo que é transportado no país hoje, 60% de tudo que é transportado no país hoje é transportado pela malha rodoviária, ou seja, por caminhões que usam o diesel. Os ônibus também, o transporte público, também usa diesel. É por isso que é o combustível mais demandado aqui. E além dessa demanda interna que subiu, houve um aumento também da demanda pelo diesel que vem dos Estados Unidos, que é o nosso principal fornecedor, mas que também passou a ser fornecedor dos países europeus, porque o diesel é usado na Europa para aquecer as residências. Então, há um problema de aumento da demanda por diesel lá fora. Então, com isso, a gente também acabou sofrendo um pouco com essa questão de escassez do diesel. É por isso que o diesel também passou a ser mais caro até do que a gasolina, porque passou a ser mais demandado do que a gasolina. É por isso que a gasolina vinha caindo antes do diesel. Esse é um fator. O outro fator também é que houve aquela regra do ICMS, a lei aprovada do ICMS, que botou um teto no preço na alíquota do ICMS de 17% a 18%, tanto para o diesel quanto para a gasolina. Mas, no caso da gasolina, o ICMS era de cerca de 30%, então houve uma redução significativa. No caso do diesel, o ICMS já ficava abaixo desse patamar, então não houve tanta mudança. Por isso que a gasolina estava custando cerca de R$ 5,80, segundo os últimos dados da ANP, daqui a pouco eu vou olhar aqui com calma para checar, e o diesel já acima dos R$ 7,00. Então vem agora essa redução, que era uma redução muito demandada, principalmente pelos caminhoneiros que estavam gastando valores exorbitantes para abastecer os seus caminhões, com alguns relatando que estavam gastando mais de R$ 1.000 para conseguir abastecer os seus tanques. Agora, Pri, há espaço para um corte ainda maior? Você falou aí da ABICOM, da defasagem, não sei quanto é que tá a defasagem ainda? 46 centavos, né? Tava hoje de manhã, sem contar esse reajuste. Então, tem até um espaço para cortar mais, mas, como você disse, tem uma demanda global que pode frear isso. Na verdade, assim, neste momento especificamente, como são 20 centavos aí para a refinaria, né, para o consumidor final um pouco menos, mas são 20 centavos que foram anunciados de reajuste, teria em tese mais espaço, né? Então, a defasagem hoje é de 46 centavos positivo. Nosso preço aqui está 46 centavos acima do lado de fora, né, do preço lá de fora. Então, com isso, abre uma margem, talvez, para uma queda maior. Porém, tem essa questão da escassez que acaba prejudicando aqui um pouco essa situação, né? Tornando mais complexa essa situação, porque quando o combustível está mais escasso, é preciso mais incentivo ainda para trazer um pouco desse combustível que vem de fora. A gente mostrou essa semana, aqui no live mesmo, que hoje o Brasil ele depende cerca de 10% para abastecer o nosso mercado interno, a gente precisa importar
cerca de 10% do que a gente consome de gasolina e cerca de 30% do que a gente consome de diesel. É por isso que a situação do diesel fica muito mais crítica do que a situação da gasolina. Então aqui a gente consegue refinar muito mais do que precisa, da capacidade do que precisa para a gasolina do que para o diesel. Precisa importar 10% de gasolina, 30% de diesel. Então, com essa dependência maior do diesel do mercado externo, fica mais complexo fazer esses reajustes para que não haja um risco de desabastecimento por aqui. Mas esse reajuste para baixo, ainda que não seja numa magnitude tão grande, vale lembrar, o diesel estava abaixo de R$4 antes da pandemia, só para a gente dar uma ordem de grandeza. Hoje está valendo mais de R$7. Então, mas de qualquer forma ele traz um certo alívio, até porque esse momento agora, o segundo semestre, é um momento em que são escoadas as safras agrícolas, né? O maior momento aí de transporte das safras, né? E então isso seria muito importante porque justamente o diesel ele acaba afetando o custo do frete, que acaba afetando todos os preços da nossa economia, ou basicamente todos os preços, né? Mas de produtos que são transportados, principalmente alimentos, né? Que estão pesando ainda bastante sobre a inflação. Os combustíveis deram uma aliviada, mas os alimentos ainda estavam pesando. Então, essa queda do diesel, ela pode também contribuir aí para uma queda dos preços de forma geral, para a inflação de uma forma geral. Daqui a pouquinho eu também pergunto lá para o André Braz da FGV qual que é a perspectiva dele, né, de impacto com essa queda do diesel na inflação como um todo, mas ele já prevê então uma deflação, né, uma queda dos preços no mês de julho. Alguns economistas já falam que pode cair preço também em agosto, a ver como que vai impactar então mais essa queda do diesel na inflação fechada aí dos próximos meses. Vou pegar esse ponto, Thaís Herédia já está aqui com a gente, deu esse alerta do anúncio da Petrobras. Thaís, boa tarde. É o terceiro anúncio, então, de redução de combustíveis já na gestão de Caio Paes de Andrade, isso em menos de 15 dias, se não me engano. Então, 3 anúncios, 2 de gasolina e agora o do diesel. Qual o impacto? A Pri detalhava um pouco de inflação. Queria o seu olhar também sobre isso. A Priscila falou do André Braz. O André Braz é aquele profissional que quando acontece uma coisa dele, a gente tem que pegar a senha, né, Pri? Que nem vai no caixa para prestar um serviço, você escreve lá. Eu acho que eu devia inventar um preferencial. Acima dos 50, ele tem que atender antes. Vou reivindicar isso para ele. Mas olha, falando sério, sim, haverá impacto na inflação e esse impacto, ele faz sentido. O preço do petróleo hoje caindo bastante. A Priscila já tratou aqui da decisão do Banco Central da Inglaterra de aumentar o juro, uma previsão de uma inflação altíssima na Inglaterra, de recessão por vários trimestres seguidos. Isso é um choque de demanda, como a gente fala em economês, ou seja, há uma expectativa de redução da atividade econômica no mundo inteiro, portanto, de demanda do petróleo. Os problemas de oferta de petróleo, mas especialmente de diesel no mundo, ainda não estão resolvidos, porque temos uma guerra e temos um problema de oferta ali para a Alemanha e para países europeus. Mas ainda assim, qualquer esfriamento já baixa um pouco a bola. O petróleo estava sendo cotado hoje no mercado, eu estava olhando mais cedo, estou olhando aqui, $94 o barril do petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras. Já ouvi a Priscila falar também que a diferença de preços aqui no Brasil, na comparação lá fora, estava positivo, ou seja, havia espaço mesmo para fazer esse reajuste. Então, é mais uma decisão que gera uma desinflação ali, que gera uma queda na inflação, que se mistura com a redução do IPCA, provocado pela queda do ICMS. No caso específico do diesel, o ICMS para o diesel sempre foi muito mais baixo do que o cobrado pela gasolina. Até por isso que sentimos muito pouco essa diferença, né? O diesel ficou caro muito alto, ficou caro muito tempo, enquanto a gasolina sentiu rapidamente. Priscila já fez aqui no live, que eu me lembro, várias demonstrações dos números para mostrar a diferença das alíquotas entre os combustíveis e, portanto, fazia sentido mesmo o diesel não sentir essa redução do ICMS como a gasolina sentiu. Então, é uma decisão que encontra espaço no preço, né? Como eu sempre digo assim, tá com dúvida? Vamos olhar o preço. Né? Lembra que a gente falou sobre isso? Interferência política, decisão política, se haveria ou não. Vamos olhar o preço. Os preços corroboram
corroboram a decisão da Petrobras. O preço do petróleo, a queda, de alguma forma geral, dos impostos, o câmbio hoje, que também está caindo bastante, quase 1%. Então, os preços corroboram essa decisão. Agora, coincidência ou não, chama a atenção a informação que a gente recebe aqui agora, que o presidente Jair Bolsonaro está falando após a reunião com pastores evangélicos que ele teve. E, ao mesmo tempo que a Petrobras anunciou a redução do diesel. E ele falou o seguinte: espero ter boas notícias sobre combustíveis como estamos tendo. E ali ele volta a criticar o lucro da Petrobras. Com esse lucro, está meio complicado falar que nos orgulhamos da Petrobras. Lucro da Petrobras é um tanto quanto exagerado, o que lança mais uma vez a suspeita de interferência, né, Thaís? Não, mas aí é assim, mas né? aí volta no preço que você falou exatamente. agora. Então, por isso que eu falo, estamos com dúvida, vamos olhar o preço, que o preço responde muito, ainda mais se nós estamos falando aqui do dia, né? O presidente Bolsonaro tem que faturar politicamente em cima da informação, né? É do governo dele, depois da mudança que ele promoveu na Petrobras, depois de tanto ruído, ainda há muito ruído sobre a gestão da companhia, da governança da Petrobras. E agora, o importante aqui, o que me chamou a atenção, Daniel, foi ele baixar muito o tom sobre o lucro da Petrobras, que ele já chamou de estupro, de abuso, de crime, e agora virou um tanto quanto exagerado. Quer dizer, há uma adequação do presidente, até porque o Ministério da Economia pediu à Petrobras para antecipar dividendos. E quanto maior o lucro, maior a quantidade de dividendos, melhor as contas públicas. Então, é uma troca ali que a política vai fazendo no dia a dia entre o momento em que criticar me beneficia politicamente ou ali adequar o meu discurso também me beneficia politicamente. Então, hoje, o benefício do presidente está corroborado pela formação de preço lá fora. Você quer entender qual vai ser a sustentabilidade disso lá para frente? O mundo está vivendo um período extremamente volátil. Então, não dá para dizer que vai continuar assim, abaixo de $100, por exemplo, o câmbio vai se aproximar de R$5. Eu não sou doida para botar essa mão no fogo, nem a cara, mas, de qualquer forma, olhando para o momento de hoje, se a Petrobras realmente mantém a sua política de preços inalterada, seguindo a paridade internacional, hoje o preço corrobora essa decisão, como eu já falei essa frase aqui umas 18 vezes. Perfeito, Thaís, perfeito.